Normalmente quem vai montar startup já tem um conhecimento, tem um domínio de algum assunto, é um apaixonado por aquilo. E você cria um projeto grandioso demais. E aí fala, agora, para eu lançar esse projeto, eu tenho que fazer um aplicativo. Então esses já são os 2 primeiros erros que você comete. Primeiro, fazer uma coisa grande demais. E segundo, investir em tecnologia. Nessa fase inicial, você não tem que fazer nada disso. Você não tem que criar um produto no início. Você tem que entregar a transformação. Por exemplo, quando lançaram a ideia de fazer turismo aeroespacial, não existia tecnologia para levar turista para fazer viagem aeroespacial. Não existia. E no ano retrasado, quando lançaram esse produto, na fila de espera tinham mais de 600 pessoas que pagaram para ter essa experiência. Então, eu não tenho que criar o foguete para depois vender a viagem aeroespacial. Não. Eu tenho que ver quem está afim de participar, vender esse sonho, vender essa transformação e aí sim montar e entregar essa transformação. Uau! Fala, empreendedor e empreendedora, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Fala Que Eu Te Lucro, onde o nosso intuito aqui não é só gerar mais lucro para o seu negócio, mas também mudar a sua mentalidade através de convidados muito especiais que estão no mercado há muito tempo e que podem te ensinar a ter uma empresa mais lucrativa. Porque falar de lucro aqui no Brasil parece até pecado, mas você merece ter lucro e hoje nós temos um ilustre convidado, um cara que já tem mais de 25 anos ajudando empresas. Ele que é autor de 4 livros e investidor anjo. O cara já investiu, meu amigo, em mais de 500 startups, né? Trouxe o livro aqui para mim, que eu recebi com muito carinho, autografado, Como Nasce uma Startup, que é o Jorge Azevedo. Jorjão, opa! Muito bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Fala um pouco de você aí, né? Te apresentei um pouco aqui. Quem é o Jorge, né? Jorge Azevedo já ajudou mais de não sei quantas empresas, mas já investiu em mais de 500 startups. Conta pro pessoal, Jorge, quem é você? Bom, eu comecei com consultoria, então foram vários anos de consultoria e assim, chegou um momento muito difícil da minha vida, né? Sim. E o que aconteceu? Eu era vice-presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Cara, que legal. E eu fui demitido. Sério? Né? E para mim aquilo foi um baque, assim. E quando eu fui demitido, eles me passaram uma lista, assim, uma página de empresas que eu não poderia trabalhar nos próximos 6 meses. E aí eu fiquei 6 meses parado, né? No início eu entrei meio que em depressão, né? Porque, poxa, é muito duro, né? Você tem uma sensação de perda muito forte. Você já tinha quantos anos nessa empresa, Jorge? Nessa empresa eu tava com 3 anos na empresa. Caramba, muito tempo, né? E aí foi assim, foi um processo de parar. E quando eu tinha um amigo meu que queria lançar uma startup, aí startup não estava naquela lista. Isso foi quando, assim? 2016. 2016. Startup não estava naquela lista. Aí eu falei, então vamos montar uma startup. A gente montou a startup, foi acelerado no Google, a startup deslanchou. Eu passei, né? Isso me tirou também dessa depressão. Aquela baixa. E eu entrei no mundo das startups. E quando eu entrei no mundo das startups, eu me animei, né? Tomei conta assim, que tem um ponto cego muito forte, que a gente não percebe, depois a gente pode explorar um pouco mais essa visão. Bora para cima. E depois de 6 meses, eu fui recontratado por uma empresa de consultoria até muito maior daquela que eu trabalhava e segui a vida como senior advisor deles, toco toda a parte de crédito, cobrança, mas aí eu fui picado pelo mundo das startups, comecei a escrever, comecei a investir. Se apaixonou? Me apaixonei, hoje eu sou mentor, eu sou investidor anjo, estou em conselho de startup, investi em mais de 500 startups, né? Olha o nível desse convidado. Você já começa aqui aprendendo algo, né? Aconteceu algo muito ruim que te deixou assim decepcionado, entrou em depressão, mas às vezes na nossa vida, em nossa trajetória, tem que acontecer algo que parece ser muito ruim naquele momento para a gente descobrir algo novo. Que, na verdade, pode ser essa questão de propósito, né? Há muitos anos as pessoas falam de propósito, né? Sócrates, Aristóteles, enfim. E hoje também. E aí, no meio desse caminho, você descobriu a startup, se apaixonou e vieram novas oportunidades que eu não sei, mas aparentemente eram muito melhores do que a que você estava. Talvez preso ali de repente, né? Assim, o que aconteceu comigo, na verdade, assim, eu escolhi a profissão que meus pais queriam.
Aí eu fui ser engenheiro. Aí eu era jovem, eu morava no Rio, fui fazer um vestibular, Gran Rio, você fazia o vestibular para todas as faculdades. Sim. Aí eu tinha 15 anos, passei para engenharia. Com 15 anos, cara? Com 15 anos. Aí com Prodígio. 16 anos eu estava no segundo ano, eu passei, aí passei para todas as faculdades de engenharia do Gran Rio, podia ir para qualquer uma. Aí um amigo da família chegou e falou, eu vou impetrar o mandato de segurança, você já vai fazer a faculdade, agora vai pular um ano. Aí eu só pensei o seguinte, cara, se eu for fazer isso, eu não vou competir no intercolegial de basquete no ano que vem. Você joga basquete? Eu jogo basquete. Aí eu não quis. E eu tava com uma tremenda de uma soberba na época. Não, pô, eu já passei no vestibular, não sei o que Sou lá. atleta, né, cara? Aí chegou um professor para mim e falou assim, passar no Gran Rio é fácil, tal. Quero ver você passar no IMITA. E me entregou um bloco assim de apostila para fazer, para estudar, e aí, movido ao desafio, eu falei, eu vou estudar. Eu estudei, passei, aí fui fazer o IME, que era na Urca, um lugar muito legal. Fiz, e minha vida foi sempre assim, então, a profissão que meus pais queriam, a escola que todo mundo que era mais difícil. Aí depois, mais pra frente, um amigo meu que fala, Jorge, o negócio é consultoria estratégica. Aí ele fez uma mentoria com o pessoal de RH, tinha um currículo todo montado, tinha lista de empresas para mandar. Pô, nosso passado era muito parecido, presta teu currículo. Aí eu peguei, mudei, botei o meu nome, eu arrumei, mandei, entrei para consultoria estratégica. Aí eu entrei para trabalhar onde os meus amigos almejavam. Cara. Então você vai montando tudo em função de que não tem tanto a ver com você, né? E aí quando você entra no mundo corporativo, aí parece um videogame, você tem várias fases, você vai passando de fase, aí ganha uma bonificação, vai passando de fase, ganha uma bonificação. E aí em algum momento, ou no meio do caminho ou no final, você tem um game over. E é o que aconteceu comigo. Eu estava fazendo aquilo que não tinha nada a ver com o que eu queria, com o que falava comigo, com o que tinha essa relação com o propósito. Né? E por isso que eu falei, olha, esse ano, 2016, foi o pior ano da minha vida. Melhor, pior ano? Pior ano da minha vida, né? Porque me tirou assim, de um estágio que eu estava, onde eu estava acomodado. Te tirou da bolha? Tirou totalmente. Você vivia uma bolha? Uma bolha, muito ponto cego, eu fiquei obsoleto. Aí eu percebi que a empresa não tinha culpa nenhuma de ter me demitido. Você ficou obsoleto? Eu fiquei obsoleto. Como é que uma pessoa fica obsoleta? Você para de estudar, você acha que já sabe de tudo, você se baseia no conhecimento que você adquiriu 10, 20 anos atrás e fica só bebendo desse conhecimento. Você não percebe que o mundo está passando por uma revolução, uma transformação impressionante. Legal. Impressionante. Essa revolução digital, eu não sei se as pessoas têm noção e têm ciência do que está acontecendo, mas olha ChatGPT, olha a Zoom, olha o que vem acontecendo, né, nesses anos e a transformação que está acontecendo no mundo. Né? Você acredita que o mundo evoluiu muito mais na última década do que comparando o último século? Sim, evolui muito mais se você pensar em quantidade de informação, produtividade. Tem uma fábula, né, que é do pastor, né, cheque do pastor. O rei chega, tá passeando, vê um pastor com um tabuleiro de xadrez, ele era aficionado por xadrez, vai jogar xadrez com o pastor. Sim. Aí ele dá... Sabe aquele checkmate que você dá em 4 lances? É o famoso 15 segundos. Exatamente. Né? Aí ele vai e toma aquele cheque. Ele aprende o cheque do pastor e fica maravilhado. Fala, pô, eu vou levar isso pra corte, eu vou ganhar de todo mundo. Eu sou um especialista agora em xadrez, né? Aí o rei fala assim, olha, você pode ter o que você quiser. Aí ele fala, tá bom, então eu quero meu tabuleiro, eu quero assim, na primeira casa eu quero 1 grão de trigo, na segunda eu quero 2, na terceira eu quero 4, na quarta eu quero 8 e assim sucessivamente. Aí o rei pensa assim, esse pastor é um imbecil. Ele podia pedir qualquer coisa, ele vai pedir trigo, um punhado de trigo aqui no tabuleiro. Mas tudo bem, é por isso que ele é pastor. E vai embora pro reino, vai lá jogar xadrez com a corte e tudo mais. E depois ele fala, eu tenho que pagar minha dívida. E pede para separar os sacos de trigo para mandar para o pastor.
Aí o cara que cuida da logística faz a conta, e se você fizer essa conta, a quantidade de trigo é equivalente a 38 vezes a área da terra plantada, contando com oceano, contando com geleira, com tudo. 38 vezes a superfície da terra plantada para você. Né? Então, assim, a gente não percebe o exponencial. E o que ele fala da teoria do meio-jogo é que quando você chega no meio da casa de xadrez, é que você percebe que vai dar um número muito grande. Vai dar um número assim que você não consegue imaginar. A mente humana consegue perceber o linear, não consegue perceber o exponencial. E o que a gente está vivendo é exatamente esse momento. E agora a gente começa a ter alguns indícios do que o mundo está indo para alguma coisa exponencial. Né? O que a gente está vendo não é nem 1% do que está por vir, né? E crescendo numa velocidade impressionante. A gente está vendo, mas não está enxergando. Mas você vê alguns indícios, né? Então, claro. A inteligência artificial, a comunicação, né? As mudanças. A ousadia do ser humano, querendo povoar Marte. Né? Muito bom. Jorge, você falou um negócio muito interessante, que eu vejo que as empresas também se tornam obsoletas quando o empresário se torna obsoleto. Porque a empresa é um reflexo do dono. Não é? E as pessoas não entendem o que é. Por exemplo, um equipamento eletrônico ele se torna obsoleto quando consertar, caso ele dê problema, fica muito mais caro do que repor um novo equipamento. E conforme a gente vai seguindo essa jornada empresarial, empreendedora, se você permanece com o conhecimento que você estava, por exemplo, se a empresa ela vende da mesma forma que ela vendia em janeiro do ano passado, se ela busca o seu cliente da mesma forma que ela buscava em janeiro do ano passado, do ano anterior, ela também já está obsoleta. Né? E o empresário não percebe isso. Então a empresa começa a entrar em uma curva decrescente e muitos negócios quebram por falta de atualização. Atualização do dono. De inovação, de entender um chat GPT, de como a gente pode colocar essa tecnologia para que o nosso negócio fique mais fluido, mais tecnológico e menos operacional. Para que eu consiga atender mais, de repente com menos pessoas, com custo mais baixo, para que eu possa ter mais qualidade no meu produto, sem precisar investir tanto. Isso a gente consegue através da tecnologia. Você também vê assim, as startups, ela tem essa... Na verdade, primeiro, o que é uma startup? Uma startup, eu gosto de classificar em 3 tópicos, né? Sim. Então, primeira coisa, a startup ela tem que ser jovem. Então, uma empresa com mais de 10 anos já não é mais uma startup. Então, a primeira quesito é a idade. O segundo quesito é inovação, é tecnologia. Então, e isso é fundamental para o terceiro, que para mim é o mais importante, que uma startup ela tem que ser escalável e não escalonável. O que é escalável? Escalável é quando você cresce e aumenta o teu faturamento e o teu custo não acompanha. O teu custo é linear, o teu faturamento é exponencial. Né? Então, são esses 3 requisitos para mim que são os que determinam uma startup. Né? E como que nasce uma startup? Né? Você fez um livro aqui. Como nasce uma startup? Uma startup nasce de uma ideia? Como que nasce? Nasce de uma ideia. Aí essa ideia, como é que é o passo a passo aí? O cara que, tem uma ideia muito legal, mas eu não tenho grana ainda para tirar do papel, não tenho investidor. Como é que esse cara consegue transformar essa ideia em uma startup? Como que é isso aí? Olha, dá para a gente quebrar aqui em 4 fases, né? Você tem uma primeira fase que é a fase da ideia, onde você vai testando, vai entendendo, vai criando as coisas, vai montando pequenos produtos ou protótipos do que você quer. Né? Então essa é a fase de ideação. Aí você tem uma segunda fase, que é a fase de validação. E validação você tem que validar pelo menos 3 coisas. Tem que validar o mercado. Alguém compra a transformação que você entrega? Alguém compra isso? Segundo, quando você entregar essa transformação, você está gerando valor? Né? E o terceiro, quanto custa eu conseguir um novo cliente, quanto tempo esse cliente fica comigo e quanto que ele gera de retorno, que é o que a gente chama de Product Market Fit, é validar os canais de aquisição e o canal de distribuição e entrega. Na hora que você valida mercado, produto e canal, você tem o que a gente chama de Product Market Fit. Aí com isso, você sai da fase, você tem teu produto, né, tua ideia, tua startup validada, e você passa para a fase de tração. Tração o que é? É você botar grana e fazer gerar negócio. Né? Então, por quê? Eu já sei quanto que eu coloco de dinheiro e quanto que eu vou ter de resultado. Então até a fase de validação é muito dinâmico, você vai pivotando, vai mudando, etc. e tal. Está criando ali um modelo de negócio? Você testa e erra. Você sabe que não vai dar certo da primeira. Então, quanto mais rápido você errar,
mais rápido você vai ajustando. Então é um processo que chama de Lean, né? O processo Lean, antigamente o que você fazia? Eu vou produzir um automóvel, eu vou fazer o planejamento, eu vou montar, eu vou fazer tooling, eu vou fazer isso. Aí quando você colocava o automóvel no mercado, já tinha passado 1 ano e meio. E se aquele automóvel ele não tiver a aceitação, você perdeu um ano e meio de desenvolvimento e criação de produto. Startup não, você lança um protótipo, testa, vê se funciona, ajusta, corrige, vai melhorando, até chegar num produto final. Então você cria alguma coisa funcional que não é onde você quer chegar, e você vai validando em cima disso. Aí quando você chega nesse ponto, aí está na hora de começar a crescer, né? que é a fase de tração. E na fase de tração você cresce, amadurece, consolida todos os processos, controles, etc. E depois, se você vai seguir a jornada, que chama de jornada do unicórnio, aí você entra na fase de escala. Unicórnio. O que é um unicórnio aí para o nosso público que está nos ouvindo aí? Unicórnio é uma empresa que vale mais de $1 bilhão. Vale mais de $1 bilhão, né? Tem um valuation de $1 bilhão. Exatamente. Muito bom. Tem um unicórnio, o Gympass é um unicórnio muito famoso aqui no Brasil, né? Cresceu muito rápido. E falar em crescimento, quanto tempo demora nessa parte de testar mercado, produto, canais e entrar em um período de aceleração, mensurado em anos aí? Ou isso não existe um padrão? Olha, no meu livro eu prego que você consegue fazer isso em 90 dias. 90 dias? Chegar até a validação do teu produto, né? Do mercado. E partir para a fase de tração. Tem empresas que levam 2, 3 anos para fazer, né? Mas assim, acho que se você trabalhar as alavancas corretas, você economiza muito tempo e muito esforço, né? Fase de tração. Quais são essas alavancas? Essa de mercado, produto e canais? Ou existe... Isso é a validação, né? Essa é a validação, fazer né? a validação de mercado. Mas assim, como é que funciona vamos começar pelos erros, né? Bora. Qual é o primeiro erro? O cara, normalmente, quem vai montar startup já tem um conhecimento, tem um domínio de algum assunto, é um apaixonado por aquilo. Aí o que a pessoa pensa? Agora eu vou fazer meu negócio e ele vai ser vai super funcional, vai ter um monte de coisa e você cria um projeto grandioso demais. E aí fala, agora para eu lançar esse projeto eu tenho que fazer um aplicativo. E aí você começa a gastar em tecnologia. Então esses já são os 2 primeiros erros que você comete. Primeiro, fazer uma coisa grande demais e segundo, investir em tecnologia. Então nessa fase inicial você não tem que fazer nada disso. Primeira coisa que você tem que fazer é perguntar o que é a essência da minha ideia. O que é o mais importante que eu entrego de valor e que é único. E você tira todo o resto e fica só com a essência da ideia. Por quê? Porque como você vai investir e vai perder esse investimento, o primeiro investimento, eu não conheço uma startup que usa o aplicativo que lançou da primeira vez. Todas elas vão jogar isso no lixo e vão fazer um outro aplicativo. Né? Então, como você vai fazer isso... Não é legal fazer um aplicativo, então, Por que você não faz algo simples, rápido, barato? Você economiza tempo, economiza dinheiro, economiza esforço. Aí você aprende o que está dando certo, o que não está dando certo, e você vai refazendo isso ao longo do tempo. Errar rápido. Né? Então, e aí você vai testando. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Foca só naquele... Então, por exemplo, teve uma mentorada que ela queria montar um aplicativo para escritório de advocacia. Eu falei, mas isso aqui já existe, está muito grande, muita coisa. Aonde que está a essência? O que você faz de diferente? É como eu controlo as horas que os advogados estão gastando em cada projeto, porque eu não vejo isso em lugar nenhum. Tá bom, então por que você não faz só esse módulo e entrega para os escritórios que já tem algum aplicativo para resolver esse assunto específico, em vez de fazer uma coisa gigantesca? E aí um projeto de implementação que estava na casa dos R$150 mil, baixa para 30. E você entrega em menos tempo. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro é você querer criar um produto. Você não tem que criar um produto no início. Você tem que entregar a transformação. E o que é entregar a transformação? Olha, eu vou montar um aplicativo, ele vai fazer, vou pegar esse caso, ele vai fazer tudo isso e vai estar em um relatório. Esquece o aplicativo e faz na mão o relatório. Faz na mão, pega os dados todos, faz na mão o relatório, entrega o relatório para o teu cliente e vê o que ele acha. Corrige as coisas que ele pediu, o que agrega valor, o que não agrega valor. Aí você vai iterando com esse cliente 2, 3, 4 vezes. Puxa, agora ficou perfeito.
Quando ficar perfeito, você bota na mão do programador e agora faz para mim. Vai economizar um caminhão de dinheiro. Ou seja, o cliente é uma cobaia. Isso. É uma cobaia, mas é interessante o seguinte, você vai entregar a transformação para o teu cliente. E a melhor forma de você entregar a transformação para o seu cliente não é fazendo o aplicativo, é você entregar essa transformação. Quem vai falar se é muito bom e se dá resultado ou não é o próprio cliente, né, Jorge? É o próprio cliente. E aí, você tá. Quanto mais próximo você tiver do seu cliente, quanto mais valor você entregar para ele, melhor, porque o que ele quer é isso. Ele quer essa transformação. Aí depois que ele aceitou essa transformação, aí sim você vai criar código, vai automatizar. Aí eu consigo fazer isso com 3 clientes. Não consigo mais do que 3, porque consome muito tempo meu. Sim. Né? E é muito mais valioso eu sentar com o cliente e entregar um relatório e estar junto com ele e ajustando o relatório do que eu ter um aplicativo que faz isso. Então, assim, no final você entrega muito mais valor e vai validando esse processo. Ah, Jorge, mas eu não tenho a tecnologia. Aí, por exemplo, turismo aeroespacial. Turismo aeroespacial, quando lançaram a ideia de fazer turismo aeroespacial, não existia tecnologia para levar turista para fazer viagem aeroespacial. Não existia. E no ano retrasado, quando lançaram esse produto, na fila de espera tinham mais de 600 pessoas que pagaram para ter essa experiência. Ticket altíssimo. Então imagina, você não precisa de ter o foguete. Você tem que abrir uma página e ver quem quer entrar na lista de espera. E você já está validando. Você está validando o mercado. Então, assim, eu não tenho que criar o foguete para depois vender a viagem aeroespacial. Não. Eu tenho que ver quem está afim de participar, vender esse sonho, vender essa transformação e aí sim montar e entregar essa transformação. Uau! Olha o poder desse mundo de ideias, né? Hoje em dia. Porque nós temos muitas empresas que prometem muito, mas não entregam aquilo que prometem. Eu acredito que seja por isso. Ela pulou algumas etapas do período de validação. Ela construiu primeiro o foguete para depois entrar no mercado. E quando você entra no mercado é tudo diferente, né? Existe o campo das ideias, é tudo perfeito, porque existe o mundo real e existe o mundo ideal. O mundo ideal é diferente do mundo real. Então, se eu construo algo para colocar no mundo real, ele não funciona, porque eu idealizei, né? Imaginando isso. Por isso que tem as etapas da startup, não é, Jorge? Você pega, por exemplo, o Airbnb. Como que surgiu o Airbnb? A ideia era o seguinte, você tinha, em algumas cidades nos Estados Unidos, você tinha eventos que iam muita gente para a cidade e lotavam todos os hotéis. Não fazia sentido você construir mais hotéis para atender esse pico de demanda. Sazonal. Sazonal. Então, por que eu não coloco essas pessoas para ficarem hospedadas na casa de alguns anfitriões? Né? E o Air do Airbnb é porque você usava colchão de ar. Ah, é? Colchão de ar, você botava e criava um espaço específico para aquele momento para suprir aquele pico. Como é que eles fizeram no começo? Eles iam na lista de classificados do jornal e viam pessoas que estavam oferecendo aluguel e usavam esse cadastro para alimentar o sistema deles. Que legal, fazer essa intermediação. Exatamente. Então você vê que começou, não era entra por aqui, faz isso. Você vai testando. O 99 Táxi, no começo, você tinha pessoas nos hotéis perguntando para os hóspedes se eles queriam um motorista. E aí, se ele queria, ele pegava e já puxava no aplicativo. Para quê? Para criar essa demanda, para ter pessoas querendo usar o serviço e fazer essa máquina girar. Então, quando você olha o aplicativo funcionando e tal, ele é totalmente diferente do que ele foi concebido originalmente. Pega o Uber. O Uber era para você alugar limusine para ir em festa e tá bonito na festa, chegando de limusine e tal. Depois virou, agora você pode até alugar helicóptero, pode usar para fazer compra de comida e tudo mais, né? O Uber, isso é aquele ponto que você falou, né? Do negócio escalável e escalonável. Qual que é a diferença do negócio escalável e do negócio escalonável? Bom, por exemplo, a gente está falando de Uber, né? Então, se eu resolvo ofertar transporte de táxi aqui para São Paulo, totalmente diferente, com carro
automático, robô e tal, o que for. Eu bolo uma coisa totalmente inovadora, bota no aplicativo, eu tenho toda a minha frota e eu começo a oferecer isso aqui no mercado. Esse é um produto escalonável. Para eu crescer, eu tenho que comprar mais ativos, eu tenho que aumentar a minha frota. Eu só cresço se eu aumentar a minha frota. Então, o meu faturamento, ele cresce proporcional ao meu custo. Então, se eu faturo 100, eu tenho um custo de 40. Se eu faturo 200, eu vou ter um custo de 80. E assim sucessivamente. É lucrativo, é bom, mas ele não cresce de forma exponencial. Eu tenho que estar alimentando esse negócio para que ele cresça. Isso. Agora, a gente falou aqui de Uber, falou de Airbnb. Todos eles têm também os ativos. Você vai dormir numa casa, você vai ser transportado no automóvel. Só que o automóvel ele não é da startup. Ele é de um parceiro que está provendo esse serviço. Então, qual é o custo de você botar mais motoristas de Uber no aplicativo do Uber? É mínimo, talvez tenha que aumentar um pouquinho o processamento na nuvem, se triplicar, aumentar muito a demanda, mas é mínimo. Então você cresce de forma exponencial e o teu custo sobe de forma linear. Legal. E isso faz toda a diferença no mundo das startups, né? Cara, que legal. Então isso é o escalável. Isso é escalável. E o escalonável, eu sempre preciso investir para estar crescendo o meu negócio. Preciso comprar mais um veículo, mais uma frota, estar aumentando a frota. Que legal. E isso não é só também no mundo das startups, né? O mundo empresarial também. E o pequeno empreendedor, o pequeno e médio empresário, ele não entende isso. De inserir tecnologia e inovação dentro do seu negócio, porque muitos negócios, eles só conseguem crescer contratando mais pessoas. Mas se você muda um pouco o modelo de negócio é algo que os empresários, eles às vezes estão colocando muita energia em um modelo de negócio, colocando energia no ponto errado. Aí para eu crescer eu preciso contratar mais pessoas, quando na verdade alguma tecnologia poderia, né, de alguma maneira eu fazer mais com menos pessoas. Como que é isso para o mundo empresarial? A gente saindo das startups e pegando o empresário médio comum no Brasil. E aí você vai replicar o mesmo modelo, né? Então, por que a gente fala que startup está relacionado com inovação, com tecnologia? Porque somente com inovação e tecnologia é que você consegue desacoplar isso de você produzir com um custo menor e entregar numa escala muito maior. Produzir com custo menor e entregar em escala maior. Então você começa a entregar algum tipo de serviço, você começa a entregar algum produto digital que tem uma percepção de valor muito grande, mas o teu custo ele praticamente não aumenta. Vou fazer um curso digital, vou entregar tal solução, vou montar uma plataforma para fazer tal coisa, e na hora que você bola, né, entende, né, o negócio que for, o que você pode fazer, esse braço ele começa a ser um braço extremamente importante para o seu negócio, né? Percepção de valor. Como que aumenta a percepção de valor de um negócio, Jorge? A percepção de valor de um produto, assim. Quais são os critérios para aumentar a percepção de valor? Acho que a percepção de valor ele está muito relacionado aqui a você dominar toda uma cadeia, uma cadeia do ecossistema, né? Então, quem domina a cadeia acaba tendo o maior valor agregado, né? E isso está muito... Aí você tem que pensar muito na jornada do cliente. Sim. Então, vou pegar um exemplo que é bem interessante. O Nubank. Claro. O Nubank hoje ele vale mais do que o Bradesco. Cara. Vale mais do que o Bradesco. O Nubank, quando ele começou a crescer, né, ele dava muito prejuízo. Por quê? Porque o custo que você tinha para adquirir um cliente não pagava, o cliente que você gastava para adquirir o cliente não pagava o quanto você tinha depois de retorno com esse cliente especificamente. Por quê? Porque você começou só com cartão de crédito, com pouco serviço agregado, etc. e tal. Mas você focou no crescimento, na base de clientes. Sim. Então, você veja que nesse modelo, quando você olha um banco, o que você vai olhar? Você vai olhar quanto que eu tenho de cliente, qual o nível de satisfação e quanto que eu tenho de churn, né, que é os clientes que desistem, saem, né, e quanto que esse cliente pode gerar para mim ao longo do tempo. Então, depois você criou uma base grande, você está entre os 10 maiores bancos do Brasil em termos de número de cliente e tem uma gama de serviços que você oferece a um custo muito mais baixo do que um banco tradicional, porque você montou toda uma estrutura muito focada no digital.
a tua percepção de valor, nem a sua, né? A percepção de valor do mercado é muito maior. Né? Então é um pouco desse processo. Né? Então ele reflete uma visão futura, o que você vai trazer de valor mais para frente. E daí, vamos pegar outro caso que é muito interessante, a Amazon. A Amazon passou mais de uma década sem dar lucro, sem Sério? pagar dividendo. A Amazon passou mais de uma década sem dar lucro? Sem dar lucro. Aí, teve um ano, e isso é bem legal, teve um ano que eles erraram na conta e pagaram dividendo para os acionistas, porque tiveram lucro. Aí o Jeff Bezos escreveu uma carta pedindo desculpas porque aquele ano ele deu lucro. Por quê? Muito melhor do que você pagar um dividendo é você pegar todo esse dinheiro, reinvestir no negócio e o negócio valer mais. Sim. Que é o conceito do equity. Né? Imagina que você tem uma empresa que ela vale 10 milhões. Aí você tem 50% dessa empresa. Então você tem 5 milhões. Uhum. Aí a empresa deu lucro esse ano e deu 1 milhão de lucro. Aí você fala, bom, então eu vou tirar como dividendo, eu tenho 50%, eu vou botar 500 mil no meu bolso. Mas se eu reinvestir nessa empresa, daqui a um ano, em vez de 10 milhões, ela vai valer 18. Aí o que você vai pensar? O que vale mais a pena? Eu botar 500 mil no meu bolso agora e ter algo que vale para mim 50% é os 5 milhões? Ou daqui a um ano tá com algo que vale 9 milhões? Então você está falando, é o quê? 500 mil ou 4 milhões? Né? Então esse é o jogo do equity. Você abre mão do dinheiro que você receberia como por dividendo, como dono da empresa, para quê? Para pegar valor lá na frente. Caramba. E se ela está crescendo de uma forma mais acelerada, o equity cresce muito mais rápido do que o que você poderia estar recebendo de dividendo naquele momento. Esse foi o jogo, é por isso que a Amazon saiu, né, de um modelo onde simplesmente vendia livro, né, para ser hoje que é uma, assim, é uma empresa que tem um poder, né, e uma gama de produtos impressionante. Né? No mundo inteiro, né? Uhum. O caso do Nubank, Jorge, que você disse, então o Nubank passou muito tempo, o Nubank ele começou como uma startup também, certo? Sim. Então ele passou muito tempo, muitos anos, tendo prejuízo. Uhum. E o empresário comum, às vezes, ele não entende que em algum período você vai ter que investir mesmo no negócio. Porque o jogo do equity não é uma linguagem comum para as PMEs no Brasil. Uhum. Né? Acho que, o que é equity, assim, para que o nosso público ele possa entender melhor o que é equity para um PME, né? Para o cara ali. Como é que ele pode jogar esse jogo? Como é que ele pode pensar a longo prazo? Equity é quanto vale a sua empresa. Uhum. Né? Então não é quanto vale no contrato social, mas é se você fosse vender hoje, quanto que alguém pagaria por ela. E se você começa a aumentar o faturamento, começa a aumentar alguns elementos intrínsecos para o seu negócio, ele passa a valer muito mais. Né? Então é o quanto vale a empresa. E aqui a questão de dar prejuízo, a questão é a seguinte: eu estou dando prejuízo porque eu não sei fazer a gestão do negócio. Boa. Ou eu estou dando prejuízo porque isso é calculado e é estratégico crescer para depois rentabilizar. Facebook demorou quanto tempo para rentabilizar? Google levou quanto tempo para rentabilizar? Cara, explodiu minha cabeça aqui agora, né? Verdade. Muitos empresários, eles acabam desistindo no meio do caminho. Uhum. Eles passam 1, 2 anos tomando prejuízo, porém o negócio cresce, ele não desenvolve as habilidades e competências para tocar um negócio um pouco maior, só que naquele momento que ele desistiu, talvez fosse o momento da virada, da colheita. Né? Uhum. Ele já ganhou expertise de mercado, a empresa cresceu. Porém, aí falta, né? Falta a figura, talvez, do conhecimento para buscar um investidor anjo no mercado. Porque muitos negócios muito bons, eles acabam parando porque não tem alguém de fora. O empresário, ele quer viver a vida sozinho, né? Muitos empresários aqui no Brasil começam assim. Ele trabalhou na CLT por muito tempo em uma empresa, ele adquire aquela habilidade, ele adquire aquelas habilidades e competências daquele cargo que ele tinha. E ele fala, cara, aí ele é picado pelo mosquito ali, pelo vírus, né, do empreendedorismo, e fala, eu vou ter o meu próprio negócio.
porque eu sei muito mais do que o meu chefe, porque eu executo. Mas é diferente ele entender a execução operacional da execução de uma empresa que tem um operacional. Uhum. A parte técnica você pode contratar, mas gerir a empresa de uma forma estratégica, eu acredito que é essa dualidade de saber fazer demais o operacional e entender que gerir uma empresa é totalmente diferente do que fazer a operação. Uhum. Como é que você vê essa dualidade do empresário que sabe muito a operação, mas que ele não consegue gerir uma empresa de forma estratégica para crescer no longo prazo? Eu vejo aqui alguns pontos, a gente pode fazer o link com as fases, né? Uhum. Então você tem a fase de ideação, que é o cara mais teórico. As fases da startup? Isso. Legal. Você tem a fase de ideação, que é a fase mais teórica. Mas isso vale para a empresa também, tá? Uhum. Então a pessoa tem a teoria, mas não bota em prática, não executa e tal. Aí quando você faz a validação, é a execução de fato. Uhum. E o teu conhecimento técnico é extremamente importante, porque você conhece, você entrega, você sabe fazer. Mão na massa. Mão na massa. Então, se o cara for mão na massa, ele vai bem nessa fase. Aí, isso vale para startup e pequenas empresas. Quando você chega num faturamento mensal, na ordem de 200, 300 mil, esse é um ponto extremamente crítico, porque o negócio ele muda de patamar. E, às vezes, a tua habilidade de mão na massa ela não vai ser suficiente para você botar a startup ou a empresa para funcionar no novo patamar. Por quê? Porque você envolve uma gestão de pessoas, você tem toda uma parte de delegar, de coordenar, de ter transparência dos números, de tomar algum tipo de decisão que esse profissional não está pronto, não está preparado. Então, essa mudança ela é fundamental. Agora eu vou ter que trabalhar toda a parte financeira, eu tenho que trabalhar a parte de RH, eu tenho que trabalhar a parte de vendas, e eu tenho que especializar, e esse processo, a pessoa que executava muito bem, não necessariamente é a pessoa que vai conseguir gerenciar todas essas funções. E acho que esse é um ponto que é disruptivo nas startups e nas empresas em geral. Né? Ou seja, ali, o cara ele fazia A, não é? Ele chega em um momento de um faturamento de 200, 300 mil reais, isso mês, certo? Mês. E agora ele tem que fazer B e C. Uhum. Mas isso não quer dizer que o A parou. O A é necessário ainda ele estar fazendo. Uhum. E essa transição, ou seja, é melhor ele contratar pessoas para gerir, delegar e continuar na operação, ou é melhor, conhecendo, uma vez que ele conhece toda a operação, treinar pessoas para a operação para que ele desenvolva essas outras habilidades de gerência nessa transição? Qual que é o melhor para o empresário? Olha, em geral, ele teria que desenvolver essas habilidades, não todas, mas desenvolver algumas dessas habilidades. Quais principais? Aí vai depender da pessoa. Tem um cara que é mais focado em venda, tem outro que é mais focado na parte de tecnologia, tem outro que é mais focado na... Então, se você escolhe onde ele tem mais afinidade, ele continua, né, e se aprofunda naquele tópico e busca pessoas complementares para ajudar nesse processo. E a complementariedade ela passa por alguns aspectos. Né? Primeiro, aspecto comportamental. Então, na liderança da empresa, você tem que ter o cara que é executor, você tem que ter o cara que é comunicador, você tem que ter o cara que é analista, você tem que ter o cara que é planejador. Perfis, né? Eu preciso ter os 4 perfis? Não, às vezes uma pessoa ela combina 2. Mas todos os meus sócios têm que ter todos os perfis? Não, eu posso contratar uma pessoa-chave para tocar um dos perfis também. Mas eu tenho que ter no meu corpo, né, de gestão da empresa esses 4 perfis. Eu tenho que ter certeza que eu tenho esses 4 perfis. Funcionalmente, vale a mesma coisa. Eu vou ter que operar, então, seja tecnologia, seja a produção, eu vou ter que vender, eu vou ter que fazer toda a gestão financeira, eu tenho que fazer a gestão de pessoas. Então, eu preciso de profissionais que tenham esse perfil também, e quem tem e como funciona. Você pega o exemplo... Muito bom. Pega o exemplo da Apple. Sim. Né? Todo mundo conhece o Steve Jobs. Baita né? case, né? O Steve Apple. Jobs, mas pouca gente conhece o Steve Wozniak, que foi quem? Foi o cara que fez os computadores. Ele que desenvolveu? Ele que desenvolveu. Quando o Steve Jobs quis lançar e tudo mais, ele era o cara que soldava, montava, programava os computadores. Então você vê que tem um lado, que é o cara que comunica, que executa, e do outro lado, o
a pessoa analítica, né? Que uma pessoa analítica é quem também consegue entender essa linguagem do empreendedor, né? Porque o Jobs, ele teve a visão, mas ele tem que passar para alguém executar, cara. Exatamente. Porque se ele for executar, ele não consegue ter a visão. Não, e a habilidade complementar, né? E aí, no caso, ele pegava e tinha esses dois papéis. O cara que era visionário, que olhava, fazia tudo isso, e o outro que botava a mão na massa e montava os computadores, botava os computadores prontos de acordo com a visão do Steve Jobs. Né? A operação cega o cara. Se o Jobs fosse para a operação, ele ia ficar cego. Assim Exatamente. como a maioria dos empresários aqui no país, né? Os empresários no Brasil, eles não conseguem crescer e talvez seja por isso que nós temos tantas micro e pequenas empresas no país. Só de mês, cara, no país nós temos 15 milhões de mês. Porque o cara ele é um executor e não verdadeiramente um empresário. Na execução você não consegue crescer o negócio. Então essas habilidades complementares, caso você não consiga desenvolver, e normalmente não tem um empresário 360, ele tem que desenvolver essas habilidades 360, talvez até saber fazer ou saber como funciona para delegar. Porque é muito ruim você delegar algo que você não sabe fazer, não sabe para onde é que vai. Como é que você vai cobrar algo que você não sabe delegar? Na startup também funciona dessa maneira. O cara ele teve a ideia e chega em um momento que ele precisa delegar algo que ele não sabe. Como é que ele aprende isso? Porque ele não tem uma escola para o empresário, né, Jorge? E é pior, né? Porque a velocidade é muito mais rápida, né? Então, às vezes uma empresa tradicional demora alguns anos, às vezes décadas para chegar num ponto, e a startup às vezes leva um ano, já bateu naquele ponto super crítico, se não deu tempo nem da pessoa se adaptar, né? Então, assim, uma startup ela tem 4 caminhos. Quais são? Então, o primeiro caminho é ela quebrar. Né? E tem, né? Se bate o Vale da Morte, quebra e tal. O segundo caminho é o que a gente estava falando. Ela vai chegar no estágio de estagnação. E que não é ruim. Ela vira uma empresa tradicional, ela gera valor, ela bate esses 200, 300 mil por mês. Dá lucro. Dá lucro, o cara gosta do que faz, não quer esquentar a cabeça, não quer passar para o próximo patamar. E tá bom. Né? Vira um negócio onde vai manter a pessoa ocupada, vai tocar, ela gosta, tem a paixão e tá super de boa. Né? Aí você tem um outro processo, que é o processo onde você vai ser comprado. E a que a gente chama de aquisição estratégica. O que acontece? Legal. Às vezes, você comprar aquele negócio vale muito mais a pena, pensando numa grande corporação, do que você construir do zero. Então pega, por exemplo, o Facebook, comprou o Instagram. Sim. Por quê? Porque era uma funcionalidade que ele precisava e você adquiria e botava isso no portfólio de produtos. Plugava muito bem, né? E aí você vai comprando e vai sendo comprado porque você tem uma determinada habilidade, conhecimento. O iFood, quando cresceu aqui no Brasil, ele comprou um monte de empresas que eram concorrentes, mas não por causa dos clientes. Ele comprou por causa da equipe e das pessoas que estavam geograficamente naquele local. Legal. Então eu consigo trazer... É mais fácil comprar uma empresa do que recrutar. A pessoa entende do negócio, já tem conhecimento, etc. e tal. Então você tem essa questão. E por último, aí você pode fazer o que a gente chama de scale-up. Scale-up é a jornada do unicórnio. Pode virar unicórnio ou não, mas você vai crescendo, recebendo aporte de investimento e valorizando cada vez mais. Cara, muito bom. E essa decisão de... Porque ninguém começa uma startup com a decisão de quebrar, né? Essa startup aqui eu vou começar ela para quebrar. Mas eu já posso começar uma startup, por exemplo, para vender. Eu já posso, enfim, observar o mercado, fazer um estudo de mercado e no caso do iFood, se eu quisesse abrir uma empresa hoje para vender para o iFood, eu posso começar com essa estratégia. Certo? Exatamente. Como é que é essa diferença aí de eu começar uma empresa para vender, uma startup, e começar uma empresa para virar um unicórnio? Quais são, enfim, o que eu tenho que observar primeiro, assim, para vender primeiro um negócio? Eu acho que primeira coisa é o nível de maturidade do founder. Sim. Então, o founder que não tem maturidade, ele vai pensar primariamente em montar uma startup para fazer a jornada do unicórnio. Né? Ele vai querer ser a empresa mais valiosa e tudo mais. Essa que está na cabeça do founder. Quem tem mais experiência já começa a cogitar essa segunda oportunidade. Né? Então, assim, se você quer montar uma startup, qual é o meu conselho aqui? Vai nos fundos de venture capital e vê o que eles estão apostando.
Que negócios eles estão apostando? E aí entra nos negócios que eles estão apostando, porque é isso que vai vingar lá na frente. É isso que vai estar mais atrativo para ser comprado. Eu quero... Quando a pessoa faz um pitch e fala, olha, eu não tenho nenhum competidor. É mentira. Por quê? É mentira. Sempre tem competidor. Por exemplo, esse aqui, o meu livro. O meu livro, ele compete com Big Brother. Ele Big Brother? compete com Big Brother, porque ou a pessoa vai gastar o tempo dela lendo um livro, ou vai gastar o tempo assistindo a televisão. Então você sempre tem competidor. Sensacional. Sempre tem competidor. E aqui é o seguinte, ter competidor é muito bom. E ter uma empresa grande que compete é muito bom. Por quê? Porque é uma excelente possibilidade de você fazer um exit, né, de ser vendido. Então tem muita gente, quando o founder ele já é mais maduro, ele já deveria considerar essa opção. Essa possibilidade de vender o negócio. Exatamente. Né? Então deixa eu crescer onde o meu competidor não está. Deixa eu ficar forte aqui. Porque quando ele for crescer, ele vai e me adquire. Então tem todo esse... E ele cresce no ponto cego? Não, aí ele pode criar uma tecnologia diferenciada, ele pode ocupar uma região que ele tem mais experiência do que a grande empresa, ele pode focar em um tipo de produto que não existe ainda, né? Ou complementar. Complementar, exatamente. Que legal, cara. A gente começou a conversar hoje e você falou que tem muitos pontos cegos. Né? Na hora de abrir uma startup ou conduzir um negócio. Quais são esses pontos cegos, os principais pontos cegos? Então vamos lá, né? Acho que o primeiro a gente tocou rapidamente, que é você não focar na essência da sua ideia. Pensar num projeto muito grandioso. Que ele entrega tudo logo. Tudo, né? Tem que ser lean. Você tem que entregar pegar aquilo que se agrega mais valor e entregar primeiro. Testar, validar, e depois você vai construindo em cima disso. Sim. Né? Segundo ponto é você achar que tem que criar um aplicativo. Não tem que criar um aplicativo. Jorge, eu quero fazer um aplicativo que vai trabalhar toda a questão aqui de o marketplace para pescador e restaurante. Então o pescador vai para o mar, pesca, bota quais são os peixes que ele pegou, o cara do restaurante vê o que quer, já faz seleciona. A negociação e tal. Eu tenho que fazer um aplicativo para validar? Não precisa. Faz o seguinte... Manda pelo WhatsApp. Faz um grupo de WhatsApp dos pescadores, faz um grupo de WhatsApp dos restaurantes e coloca uma pessoa para fazer o trading ali entre os dois. Deu certo? Aí você faz o aplicativo. Né? Então, acho que o segundo ponto é isso. Você evitar de fazer o aplicativo. Faz depois. Valida a transformação. Entende qual é o valor agregado. Porque todo recurso importa nesse momento. Financeiro. Exatamente. É financeiro, é tempo, esforço, né? Então é tudo isso. Aí acho que o terceiro ponto é você achar que você precisa de um investimento. Eu preciso de um investimento para crescer. Você não pode pegar um investimento. Não pode pegar um investimento no início. Por quê? No início o teu negócio vale muito pouco. Sim. Se você pegar um investimento, você vai ter que dar um percentual alto do seu negócio. Alto, estou falando assim, mais de 10%. E se você fizer isso, você depois não consegue fazer a jornada de crescimento de uma startup. Nenhum fundo investe em startup no início, né? Investidor anjo. Investidor anjo não investe se você tiver menos do que 85% do equity com os donos que estão full time. Sério? Não investem? Não investe. Se você tiver menos que 85% do equity da empresa com os fundadores, ele não investe. Por quê? Na rodada, as diversas rodadas de investimento, você vai diluindo os fundadores. Vai diluindo. Então, se o teu percentual é muito baixo, você tem 60%, e você for sendo diluído, quando chegar lá na frente, você vai ter tão pouco do negócio que você desiste, vai estar desestimulado. Não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Então, você não deveria pegar investimento para começar. Você deveria o quê? Vender. Aí, com o dinheiro da venda, você vai financiando o seu negócio. Na hora que você chega naquele ponto que a gente falou que é o Product Market Fit, que eu sei exatamente quanto que eu boto de grana para quanto que eu tenho de retorno, aí eu bato na porta do investidor e falo assim, olha, agora eu entrei na fase de tração. Sim. Entra aqui. Por quê? Aí na hora que o cara entra, ele não entra só com dinheiro, ele entra com conhecimento, ele entra com network,
né? E isso faz toda a diferença nesse processo. E isso serve também para o pequeno empresário que começou um negócio e ele tem uma ideia muito legal, ele não tem esse mindset de startup, mas ele quer sim começar um negócio e ele vai lá no banco e pega um empréstimo. Uhum. Pega lá um empréstimo de 50 mil reais, 100 mil reais, vai pagar uma taxa de juros. Isso é uma parte do negócio dele que ele está cedendo ali de juros, certo? Uhum. Não é? É. Então, são esses 3 pontos cegos? Acho que aí eu tenho mais um ponto cego que é interessante, que o cara acha que eu vou ficar rico, não vou trabalhar. Né? E, na verdade, vai trabalhar muito, vai trabalhar mais do que... Isso vale para qualquer negócio. Isso é um mito, né? Você vai trabalhar muito mais do que se você fosse empregado. E, principalmente no início. E se você não fizer isso, não vai funcionar, não vai escalar. Né? Então tem toda essa preocupação. Né? Ou seja, muitos empreendedores eles estão trabalhando em CLT ou autônomo e fala, cara, o dia que eu abrir o meu negócio, nunca mais eu vou precisar trabalhar porque eu terei pessoas para fazer isso. Isso é um mito, né, cara? Uhum. Isso é um mito. Então, na startup, ele tem alguns caminhos. Ou ele vai para o caminho, ou ele quebra no meio do caminho, ou ele vende o seu negócio, ou se transforma em um baita case de sucesso, né? Se tornando um unicórnio aí, uma empresa com valuation de 10 milhões. Uhum. Ou ele fica estagnado, né? Ou ele fica estagnado. Uhum. E tá tudo bem, tá legal. Né? Vou ter o meu negócio ali com faturamento. E se pegar meu portfólio, né? O meu portfólio, mais ou menos, 8% está nas empresas que quebraram, não deram certo. Né? Aí mais de 50% são empresas que estagnaram. Que avançaram um pouquinho, mas elas continuam valendo o que elas valiam e tá tudo bem, né? O que você aprendeu com essas que quebraram? Quais foram... Porque as empresas, elas seguem padrões. Uhum. Quais foram os padrões que você detectou? Falou, cara, quebrou por conta disso aqui. Olha, os principais casos é quando você é ousado demais. Ousado no crescimento. Uhum. Eu tenho esse plano aqui, e aí você executa o plano e você está muito apertado na execução desse plano, tem pouca reserva. Uhum. Então as que quebraram, elas estouraram toda a reserva que elas tinham de liquidez, e aí quando chega na próxima fase para buscar investimento, se demorar muito para você pegar a próxima rodada de investimento, aí você não sobrevive. Fica sem oxigênio. Né? Então você conseguir balancear isso é super importante. E dosar esse crescimento. E as que quase quebraram também. Então, eu tive caso de empresa que teve aporte de investimento, e aí a pressão do investidor falou, olha, agora eu quero ver como é que você vai usar esse dinheiro. Quero ver. E nessa pressão a pessoa começa a gastar mais do que deveria e chega lá na frente, puxa, agora como é que eu equalizo esse ponto? Né? Então, assim, essa gestão financeira está preparado para a diversidade, excesso de otimismo, acho que é o principal ponto. E ter um bom planejamento estratégico para isso, para saber um GPS de fato, né? Para saber quais são os próximos passos, até onde eu vou, quanto que eu vou investir nessa fase, quanto que eu vou investir na próxima fase, é fundamental também, não é, Jorge? Um bom planejamento estratégico. Um pouco de transparência, né, dos números, então começar a separar muito bem os números, o que é custo fixo, o que eu tenho de receita, qual receita que é recorrente, o que eu estou planejando. Normalmente os planos são muito ousados, a gente subestima nos custos, né? Então você conseguir ter certeza que essa equação fecha e ter certeza que você tem uma margem aqui de sobrevida. Né? Então acho que esse é um lado. Agora tem um outro lado, né? Qual que é? As startups são extremamente rápidas e ágeis na tomada de decisão. Uhum. Então, por exemplo, quando teve a pandemia, a gente começou a olhar quantos meses a startup tinha, né, para sobreviver com a estrutura de custo, o que podia ser feito e como podia pivotar. Legal. Então, tem startup, por exemplo, que fazia gestão de fila de restaurante. Pandemia, o restaurante fechou, não tem mais fila de restaurante. Só que na gestão de fila de restaurante tinha o cardápio, tinha tudo ali. Então, eu vou transformar essa startup num private label para fazer a pessoa poder encomendar comida online. Então você 1-2 semanas você ajusta, bota ali e você já tem uma ferramenta para fazer. Então esse tipo de velocidade, de mudança, né, é super relevante. A startup tem essa condição, né? E o nosso ouvinte aqui, que está nos assistindo também no YouTube, talvez ele não entenda muito como funciona essa questão de uma mesa de investimento, de uma rodada de investimento.
eu tenho uma startup, eu tenho uma empresa, como é que é uma rodada de investimento? Clarificando as ideias aí do pessoal, como é que funciona? Tem um momento para uma rodada de investimento? Eu abro a startup e eu testei o mercado, qual que é o momento e como que funciona? Tá, a minha sugestão aqui é você vai ter uma fase inicial Aham. que quem vai investir são pessoas que te conhecem, que acreditam em você e não no teu negócio. Ah, legal. Né? E o ideal nessa fase, se você de fato precisa de dinheiro, você não negociar o percentual da startup, mas pegar o empréstimo e pagar com juros, com correção e tudo mais. Não entregar uma fatia do Não negócio. entregar uma fatia do negócio. Depois, o segundo passo é você começar a gastar o teu próprio patrimônio. Você tem que mostrar que tem skin in the game. Não adianta você chegar com um carrão e falar assim, estou procurando tanto de investimento. Fala, não, usa os teus recursos primeiro. Né? Mostra que você está Você está envolvido. no jogo, né? Quanto que você investiu nisso aí? E aí, e você trabalhar bastante também o quanto você consegue fazer, que a gente chama de bootstrap, que é usar o próprio dinheiro do cliente para te financiar. Né? Então, essa é a jornada inicial. Quanto menos você pegar de investimento no início, melhor. E aí pegar o dinheiro no banco é melhor do que você dar um pedaço da sua empresa. Né? Essa é a jornada. Aí você vai chegar num ponto em que você vai começar a jornada de investimento de fato. E você vai procurar, por exemplo, um investimento anjo. Uhum. Nesse momento que você vai procurar um investimento anjo, você não está procurando só o dinheiro. Você está procurando o smart, que é o conhecimento, o networking, as indicações que essa pessoa pode dar. E aí vale a pena você procurar o anjo, são tickets menores, Sim. que vão te ajudar. Eu já sei o quanto eu preciso para crescer, eu já sei quanto eu vou crescer, quanto que eu vou valorizar, e essa pessoa investe e participa. Aí quando... Ela investe e participa de uma fatia do negócio? De uma fatia do negócio. Ah, legal. Uma fatia pequena, a gente sugere até uns 10%, mais ou Muito menos. bom. Né? E aí o que acontece? A startup ela já começa por ter recebido um investimento anjo, ela começa a ter que ter mais transparência, ela vai passar aquele ponto que a gente falou, dos 200, 300, né? Ela vai passar desse ponto, ela vai ter ajuda. Às vezes o anjo ajuda a fechar um negócio, a entrar em contato com alguém que precisava. Então o anjo ele não entra só com capital. Não deveria. Se for... Bom, aqui são duas coisas. Primeiro, não é o anjo que escolhe a startup. É a startup que tem que escolher o anjo. Escolher o anjo. É diferente. A startup tem que escolher o anjo. E a startup tem que escolher um anjo que tenha a ver com o que ela precisa. Que legal. E aí, na hora que você tem esse match, você faz funcionar. Aí e depois eu vou voltar, vou fazer a equação para mostrar como é que funciona essa equação, que ela é muito legal, sobre a ótica de investimento. Conta pra gente. Mas deixa eu terminar só a jornada da startup. Então aí ela começa a entrar já uma fase de pre-seed ou seed, que aí são investidores profissionais, são venture, são empresas que a gente falou do Nubank, né, que já tem um aporte grande e já está tudo planejado. Aí esse investimento está atrelado a já uma infraestrutura, a saber que eu vou torrar tanto de grana para crescer nessa velocidade. Aí normalmente o cara vai querer colocar um CFO de confiança para tocar o negócio. Para dar transparência. Para dar transparência. Né? Vai tirando o founder da operação, vai montando e aí vai profissionalizando até chegar no ponto que faz a abertura em bolsa, né? Sim. Aí, agora, só voltando para a questão do anjo, que eu acho que essa aqui é fenomenal. Eu vou pegar o meu portfólio. Então, eu tenho, vamos supor, 10% que vai quebrar, 50% que vai valorizar de 1 a 2 vezes no máximo. Né? Então, vai ficar elas por elas ou vai dobrar de tamanho. Uhum. Tem uns 30% que vai valer aqui 3 a 5 vezes e tem uns 10% que vai valer 20, 30 vezes. Né? Então, se você faz a conta, então vamos supor que eu tenho 100 startups. 10 eu perdi, pá. 50 ficaram elas por elas, então eu tenho 50. Os outros 30, vamos pegar o nível mais baixo, que fez vezes 3. Legal. Então esses 30 já está valendo 90. Aí eu tenho mais 10 que fez vezes 20. Então essas daqui já estão valendo 200. Então 200, 90, 50, foi para 340. Então eu botei 100, está valendo 340. Uau. Agora olha só o que acontece. E se eu pegar uma ou duas que iam quebrar, eu conseguir como investidor anjo, com smart money, que é o smart, né? Sim. Mover essas uma ou duas para o bolo dos 50.
Se eu pegar uma ou duas do bolo de 50 e mover para o bolo dos 30. Se eu pegar uma ou duas do bolo de 30 e mover para o bolo do 10. É exponencial. Quando eu faz isso, aqueles 340 vai para 500, 600. Então qual é o investimento que você consegue interferir no valor do teu investimento? Sei lá, se você for operar ouro, você não tem como mexer. Se você vai operar na bolsa, se você fizer isso é crime, cotação, né? é inside trading, você não pode fazer. Na startup você consegue melhorar o valor dessas empresas agregando o teu conhecimento, a sua rede de contato. Por isso que é importante quem está fazendo esse investimento não só botar o dinheiro, mas olhar onde eu posso ajudar, o que eu posso fazer para a startup crescer, né? Sensacional, meus amigos. Nossa, que aula, hein? Que aula de startup. Que aula que nós tivemos aqui. Acho que os nossos ouvintes, isso aqui vale um MBA. Vale um MBA, nosso bate-papo aqui. Desmistificando tudo sobre startup. O Jorge tem um livro, pessoal, Como Nasce uma Startup. E já compra o livro. Tem na Amazon, tá lá? Tem na Amazon. Sucesso aqui. Eu aprendi muito com você hoje, né? Muito grato. Você que é um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, ou um aspirante a empreendedor, que tem uma ideia legal, por que não? Não é, Jorge? Abrir uma startup, pensando em vender ou estabilizar o negócio ou se tornar um unicórnio. Porque tudo nasce com ideia, né, querido? As coisas nascem com ideia. Tudo que tem aqui, alguém idealizou antes, para que nascesse. E muitas vezes apareceu um investidor anjo como você, que tem várias skills de toda essa sua jornada, ou apareceu alguém que foi um sócio e plugou e deu muito certo o negócio, ou que não deu muito certo e quebrou. Mas como você disse, tudo é aprendizado. E talvez não seja o fim do seu negócio. Se você quebrou, você pode abrir outro, que aquele aprendizado ali vai servir para o próximo negócio, tá? Exatamente. Então te agradeço aqui, Jorge, por ter participado aqui do nosso podcast Fala Que Eu Te Lucro. O intuito aqui é de fato isso, dar mais compreensão na caminhada do empreendedor, que às vezes é muito solitária e não tem ninguém para dar a mão ali. Você pode fechar aí, falar o que você poderia falar hoje, né, como fechamento aqui do nosso episódio para o empresário. Cara, se você pudesse escolher apenas um ponto com toda essa mudança tecnológica que está acontecendo no mundo, um ponto. Cara, olha para cá. Qual que é o lado que o cara tem que olhar? Olha, eu gosto muito da seguinte reflexão. Se eu te falar que você vai viver 50 anos a mais que seus avós, essa vai ser uma boa ou uma má notícia? Para pensar. Você está preparado para viver 50 anos a mais que seus avós? E aí você pensa assim, no mundo corporativo, o cara que tem 60 anos chegou no final, né? Mas um cara de 60 anos hoje está no auge profissional. Tá no auge. Você vai abrir uma mão desse cara na sua empresa, mas se você não tira ele, você não promove os outros, você não cria espaço para quem está se formando. Verdade. Né? Aí, se isso acontece, se as pessoas passam a viver 50 anos a mais, todas as previdências do mundo estão quebradas. Se isso acontece, todas as previdências estão quebradas. Não tem previdência Todas. Não tem previdência que sobrevive que a gente chama de bônus de vida, né, de 50 anos. Não tem. Né? E aí você pensa na medicina. Medicina é gestão de portfólio. Então você investe em 100 químicas, uma delas dá certo. E essa dá tão certo que ela paga todo o investimento das outras. O que está acontecendo, que você está vendo com a indústria farmacêutica e tal, é que está surgindo muita inovação e com uma velocidade que quando surge a próxima geração de medicamento, não deu tempo da anterior pagar o investimento. Então o custo da medicina está subindo pra caramba, né? Verdade. Então, mas o ponto é que esse cenário ele não é hipotético. É real. É real. É real. A expectativa de vida do brasileiro na década de 40 era de 40 anos. Hoje está em 76 anos. A gente está aumentando 5 meses e meio a cada ano. Então, cada ano que passa, a expectativa de vida aumenta 5 meses e meio. Já tem estudo mostrando quem vai viver 150 anos já nasceu. Caramba. Né? Então, aí que isso tem a ver com a startup. É que as empresas tradicionais elas não estão preparadas para essa mudança. Essa mudança, como é que eu vou garantir agora o meu sustento? Né? Como é que eu vou ter um propósito? Eu fiz uma pesquisa no Como Nasce uma Startup. Por que as pessoas investem? Elas investem por causa do retorno. Sim. Mas a segunda razão mais importante é porque o negócio onde aquela startup que ele investiu é o que ele gostaria de ter feito.
é o que ele se identifica, é o que tem a ver com um sonho que ele teve lá na frente e não realizou, que nem eu comentei no início da nossa conversa. Então, assim, você tem um propósito, tem uma fonte de renda, né? Tudo isso, ele está muito linkado com a nova economia, que não é nova. É que a gente falou assim, as empresas que nasceram em garagem são as mais valiosas do mundo. Né? Não é a nova economia. Tudo isso é conectado, né? Então assim, às vezes a gente não percebe, né? Que é um pouco da conversa do tabuleiro, né? Você não viu que chegou no meio mas já estamos no meio, né? Então ter essa consciência, né? A nova economia, já estamos dentro dela há muito tempo. Jorge, muito obrigado, tá, meu querido? Sua presença aqui foi muito bom, eu adorei. E o nosso ouvinte aí tem esse MBA sobre startup para tomar uma decisão e prosperar com o seu negócio, tá? Muito obrigado.